Minha gente, nós estamos com grande alegria recebendo aqui um dos grandes nomes do futebol brasileiro. 65 anos, ex-jogador de futebol, atualmente treinador de futebol, já trabalhou inclusive como jogador de futebol no exterior, acho que foram mais ou menos uns 10 anos. Hoje ele é presidente da Saferj e também FENAPAF. Eu estou me referindo ao querido amigo Alfredo Sampaio, que recentemente dirigiu o Sampaio Corrêa e surpreendeu a todos, não pela capacidade dele, mas que o Sampaio Corrêa já estava na luta para cair, e o Alfredo assumiu e o time foi disputar até a Taça Rio. Boa tarde, meu caro Alfredo Sampaio, é uma alegria muito grande tê-lo aqui no Além dos Gramados, pela Rádio Ferj e TV Ferj. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Ronaldo. Obrigado pelo convite. É muito legal estar contigo. Estar aqui dentro da Ferj, que eu me sinto muito bem aqui, pela amizade que eu tenho a todos, principalmente ao presidente, ao nosso garimpeiro da notícia. Sempre bom vê-los. Obrigado pelo convite. E vamos bater esse papo aí, que é sempre bom falar de futebol. Você trabalhou em vários clubes e você até me dizia, Alfredo, que você, na sua carreira, apesar de que você é jovem, a carreira ainda tem muita coisa ainda pela frente, você é o treinador que mais disputou campeonatos regionais, ou seja, o Carioca, 25 vezes, não é? É verdade, 25 vezes só na primeira divisão, porque, na verdade, desde que eu virei treinador, eu optei em trabalhar só no Rio de Janeiro. Então, essa minha decisão possibilitou isso, né, de eu ter todas essas competições na primeira divisão. Então, de fato, eu sou o único que tenho, e é uma marca legal, né? Não deixa de ser uma marca que levo com carinho, mas foi principalmente por força disso, pela opção de estar sempre trabalhando no Rio. Me ajuda numa coisa aí. Você, por exemplo, sempre trabalhou em clubes, a maioria das vezes, clubes formadores. Mas eu lembro de você no Vasco. Sim. Você ficou quanto tempo no Vasco? Eu acho que eu fiquei 5 meses. E, na realidade, o Vasco foi dos momentos que me fizeram ter certeza que eu só queria trabalhar nos clubes formadores. Ali não chegou a ser uma divisão de águas, mas contribuiu muito para eu saber... Uma transição seria? Não, foi um momento mesmo que eu falei, não, o que eu quero para mim é trabalhar em lugares que eu me sinta bem. Assim, ter trabalhado no Vasco para mim foi uma honra, né? Qualquer um que trabalha em um clube como o Vasco é uma honra. Ter trabalhado com o Eurico, que confiou em mim, que era uma pessoa que eu gostava demais, mas a minha passagem lá me mostrou coisas assim que eu não queria para minha vida. Então, é como eu digo que é almoçar em restaurante, é almoçar em casa, comida caseira e comida de restaurante. Eu prefiro muito mais os clubes formadores, como eu trabalho, porque é uma coisa mais caseira, é mais verdadeira, não tem tanta conspiração, não tem tanta pegadinhas, digamos assim. E fiquei muito honrado de ter estado lá, mas foi uma experiência que, se eu soubesse como seria, eu não teria ido. A única exceção que eu abri na minha carreira de estar fora do Rio foi quando eu fui para o Avaí, em Santa Catarina. Na realidade, eu vinha de bons trabalhos no Madureira, em 2006, 2007, e o pessoal da Trafic, né, e da LA, que é Luiz Alberto, que são os empresários lá de Curitiba, eles tinham assumido o Avaí, e eles também eram donos lá, tinham participação lá no Miami, de futebol clube, onde o Romário teve, lá em Miami. E, na verdade, eles me chamaram para eu ir para o Miami, e em dado momento, véspera praticamente da minha viagem para lá, eles mudaram para eu ir para o Avaí, porque iam tirar o Zé Teodoro e tal, o time estava em último lugar, e era o início de um projeto. Então eu fui, consegui tirar o time de rebaixamento e tal, subimos, bem na tabela, e eu poderia ter renovado meu contrato lá. E aí surgiu essa questão do Vasco, e naturalmente o Vasco é Vasco. Eu optei vir,
mas realmente para mim não foi uma coisa positiva em termos de... Foi como aprendizado, mas em termos esportivos, de relacionamento, realmente não foi bom. Eu lembro bem da sua passagem pelo Vasco. Vê se eu estou equivocado. Você, por exemplo, falou que não foi legal, pelo fato, na minha opinião, de ter um clube grande, como é o caso do Vasco, ter jogadores já viciados que eu digo jogadores marrentos, aquele jogador que é teimoso, aquele jogador que cria problema com o treinador, o que não acontece com os formadores? Não, na realidade, Ronaldo, isso tem um pouco sempre, em todos os clubes tem isso. O cara que é mais conhecido, até na própria comunidade dele, no bairro, ele acaba se sentindo, até nos clubes menores tem. O problema não são os jogadores, com os jogadores a gente se vira, o problema é o entorno. Na realidade ali, eu vinha de um grande clube, que era o Avaí, de Santa Catarina, certo, que é um grande clube lá, uma torcida de Santa Catarina, mas eu vinha que não é do mesmo tamanho que o Vasco, né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho muito pelo Avaí. Eu vinha do Madureira, com a passagem no Avaí, então eu vinha de clubes menores que o Vasco. Então ali eu deveria ter sido abraçado, protegido. E não tive, muito pelo contrário. Foi um processo de fritura gradativa. Então tinha uma série de coisas, esses problemas, você fala que o atleta isso, o atleta aquilo, existe, mas se você tiver o corpo técnico e diretivo por fora, tomando as medidas que tem que tomar, nada disso aconteceria. E quando as medidas não são tomadas, você vai se desgastando e naturalmente chega uma hora que chega o fim, né? E foi o que aconteceu. Então... Meu caro Alfredo Sampaio, você foi jogador durante um bom tempo, treinador de futebol. O que é mais difícil? Treinar uma equipe ou dirigir um sindicato de jogadores? Ronaldo, eu não sei se é porque eu estou há tanto tempo nos dois que eu não consigo ver qual que é mais difícil. Eu acho que em alguns momentos estar na frente do sindicato, não sindicato nem tanto, mas estar à frente da federação, por exemplo, é mais complicado porque a gente tem que tratar do Brasil inteiro, tem muitas nuances, principalmente Brasília, questões de projeto que toda hora surge para tirar direito dos atletas. E aí você tem que lidar com o CBF, tem que lidar com o parlamentar, tem que lidar com o ministro. Então, assim, é uma situação um pouco mais confusa de você atingir, né, o objetivo, que é garantir ali as conquistas dos jogadores. Mas, de um modo geral, como eu falei, como eu já estou há tanto tempo à frente, eu consigo navegar bem nos dois, assim, e até porque eu acho que se eu fosse um sindicalista, literalmente, talvez eu pudesse ter mais dificuldade, mas como eu sempre falei, eu nunca fui sindicalista. Na verdade, eu sou um ex-atleta que administra uma instituição que é o sindicato. Naturalmente, administro com todos os conceitos sindicais, com todas as responsabilidades sindicais, mas eu me vejo mais como um administrador de empresas. Eu não tenho aquela coisa, tive a oportunidade, inclusive, em Brasília, de falar isso para o governo Bolsonaro lá, porque para desconstruir algumas coisas que tinham sido colocadas e prejuízos que estavam sendo causados através de medida provisória que ele estava editando e a gente tinha que se defender. E eu fui lá e falei, olha, os sindicatos não tem sindicato, a maioria é ex-atleta que administra, não tem aquela coisa de ABC, de CUT, dessas coisas. Então, assim, eu consigo lidar bem com os dois, eu consegui a proeza, né, de brigar teoricamente contra quem me contrata, né? Porque eu brigo contra os clubes, né? Mas ao mesmo tempo que eu sou treinador, né? Comecei a ser treinador em 89, ali, final de 89. E comecei a ser presidente do sindicato em final de 89. Então, mesmo período que eu sou treinador, eu sou presidente do sindicato, coincidiu. E é uma coisa muito louca essa questão do sindicato, porque até hoje eu falei isso algumas vezes, para mim é coisa de Deus, sabe? Que assim, já estava planejado na minha vida, porque eu não sei até hoje porque me convidaram para ser o presidente, muito menos sei porque que eu aceitei. Porque eu nunca fiz plano de ser presidente do sindicato, nunca sabia nem o que era. E em dado momento, o Gauchão zagueiro, lembra? Lembro. Amigo querido, era o presidente do sindicato, ele ia sair, não queria mais seguir, porque ele ia ser, eu acho, treinador do Volta Redonda. E aí
o advogado, na época do sindicato, foi me procurar, eu saindo do treino do São Cristóvão, que eu estava encerrando a carreira ali, e me fez um convite. Você quer? O Gaúcho pediu fazer um convite. Eu falei, qual o convite? Ah, você quer ser o presidente do sindicato? Eu falei, quero. Então, assim, eu nem sei porque ele me convidou, nem eu sei porque eu aceitei. Mas é como eu sempre falei, para mim isso é coisa de Deus, porque eu trago comigo um lema que eu sempre falo para quem trabalha comigo, para os meus filhos: se é para fazer, vamos fazer direito. Se não é para fazer direito, nem vamos. Então, a partir do momento que eu entrei, comecei de fato a me engajar ali, e logo depois veio a Lei Zico, né? O Zico começou a mexer na Lei Zico, e a gente engajei muito naquilo ali, né? Para a extinção do passe, principalmente. Aí aquilo foi até 98, e assim o tempo foi passando, a gente foi fazendo, foi ficando, sobrevivendo, que era difícil, não tinha recurso para nada. E pronto, estou aí até hoje. Então eu consigo ir bem. Eu acho que com relação aos clubes também, eu sempre tive uma postura muito reta, tanto que todos os presidentes, todos dos clubes que eu trabalhei até hoje são amigos, são pessoas que eu consegui fazer amizade, independente de ter ido bem, ter ido mal, aquelas coisas. Então, assim, eu sempre tive uma postura muito reta, as pessoas me conhecem, sempre fui muito leal às pessoas, né? Principalmente aos amigos e àqueles que me dão oportunidade. Então, assim, acho que eu consigo conciliar bem. Então, não vejo muita dificuldade entre um e outro, não.